Você acha que já sofreu influência espiritual? Tem dúvidas sobre este assunto? Então fica comigo neste vídeo que é sobre isso que eu vou falar hoje. Muitas pessoas vêm me perguntar sobre este tema e tirar dúvidas sobre o que é influência espiritual. E realmente é muito importante que a gente entenda e conheça mais sobre este assunto, pois a influência espiritual pode interferir na nossa vida de diversas maneiras e muitas vezes a gente não sabe, trazendo inclusive uma série de malefícios. Mas então, o que é influência espiritual e como ela é criada, como acontece a influência espiritual na nossa vida? Influência espiritual, então, é toda influência energética que passa a interferir na nossa vida espiritual e, consequentemente, na nossa energia. Uma das maneiras mais conhecidas de influência espiritual é o que o próprio Espiritismo tratou, que é sobre a obsessão espiritual. O que é a obsessão espiritual? São interferências de espíritos, digamos assim, que já estão desencarnados, eles já não estão mais físicos aqui conosco e passam a estar também na nossa realidade, no nosso plano e nos interferindo de uma maneira em que a gente não vê, mas a gente sente. Existe também a obsessão espiritual de pessoas que estão vivas, de pessoas que estão encarnadas, que é o que acontece quando uma pessoa tenta controlar demais a vida de uma outra pessoa. Então realmente se torna uma obsessão. Às vezes uma mãe pode ser obsessor de um filho, às vezes um marido pode ser obsessor de uma esposa. Por quê? Porque toda a nossa atenção, toda a nossa energia está em controlar aquela pessoa. E é isso que acontece então com influência espiritual. É de alguma maneira uma energia passar a controlar toda a nossa vida, seja nos nossos pensamentos, seja inclusive na maneira como nós estamos sentindo. Influência espiritual então realmente não é algo positivo, não é algo bom, porque geralmente ela é negativa. A gente sente os efeitos de uma maneira muito negativa, trazendo peso, trazendo problemas de saúde, trazendo problemas de insônia, de irritabilidade, enfim, uma série de outros malefícios que a gente pode estar sofrendo por causa da influência espiritual. Mas como essas influências espirituais estão acontecendo na nossa vida? E aí entra uma questão muito importante para a gente se dar por conta. Nenhuma influência espiritual acontece sem que a gente deixe uma porta aberta, sem que a gente permita que ela esteja acontecendo. Então, quando a gente começa a falar sobre influência espiritual, até mesmo sobre os obsessores, as pessoas elas criam uma questão assim muito de vitimismo. É a culpa do obsessor. Eu tô assim porque eu estava sob influência. E essas pessoas nunca param para analisar o que elas podem ter feito ou estar fazendo para que essa influência esteja acontecendo. Então, muito antes da gente entender e saber o que é influência espiritual, a gente precisa ter a consciência de que a gente precisa se proteger mais. Então, a partir do momento em que a gente está sofrendo uma influência espiritual porque nós estamos fazendo algo ou fizemos algo para que isso acontecesse, e o que muitas vezes então faz com que a gente abra a nossa porta para essas influências espirituais? É estarmos vibrando em uma energia que seja semelhante à energia destes obsessores, sejam eles vivos ou não. Então, uma das leis, inclusive, do universo, fala dessa questão de semelhante atrai semelhante. É muitas vezes entendermos que energia nós estamos vibrando. Então, uma influência espiritual acontece por estarmos fazendo ou termos feito uma série de erros, uma série de questões que pouco a pouco foram fazendo com que a gente atraísse isso para nós. Ok, entendido um pouco sobre influência espiritual, você deve estar se perguntando, mas como eu faço para me proteger mais? E aí entram algumas atitudes que a gente pode ter na nossa vida, mas hoje eu vou falar sobre 3 delas, para que a gente possa se proteger mais dessas influências espirituais. A primeira dica para a gente se proteger mais é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente passa a prestar atenção no que nós estamos pensando e o que nós estamos sentindo.
Vou explicar um pouco mais. Quando estamos sofrendo uma influência espiritual, às vezes temos pensamentos e sentimentos que não são nossos. E a gente não se identifica com aquilo e não entende por que nós estamos agindo daquela maneira. Então, a influência está tão forte que nós já não somos nós mesmos. Por isso que uma maneira de se proteger é se conhecer. A partir do momento que eu tenho um pensamento e um sentimento que não é meu, que não é compatível comigo, eu passo a prestar atenção. É o tal do orai e vigiai que Mestre Jesus já falava. Opa, isso não é meu. Isso não é do meu feitio pensar. Isso não é do meu feitio sentir. E aí a gente começa a ter a desconfiança de que talvez eu esteja sofrendo uma influência espiritual. Então, se eu me dou por conta que talvez eu esteja sofrendo uma influência espiritual, aí eu posso fazer algo em relação a isso e não piorar esta situação. Após feito este autoconhecimento, cuidar um pouco da gente, vem a segunda dica, que é proteger a nossa energia. Ter essa preocupação, para que a gente não sofra das influências espirituais e até mesmo das influências energéticas das pessoas, dos ambientes. É importante que a gente cuide da nossa energia. A gente precisa se proteger, se equilibrar, limpar as nossas energias para que o nosso campo energético esteja purificado, esteja em equilíbrio, esteja positivo, para que a gente atraia também energias semelhantes a isso. Se a gente está com um monte de estresse, preocupação e pensamento negativo e raiva e falando mal dos outros e fazendo uma série de questões que nos prejudicam, a nossa energia vai ficando densa. E aí a gente vai passar a atrair espíritos, influências densas da mesma maneira. E aí é como uma bola de neve. Aquela nossa energia que já não estava tão boa passa a ficar ainda pior. Se conhecendo um pouco mais, passando a entender como é que a influência espiritual acontece e se preocupando em cuidar da nossa energia, a terceira dica para a gente se proteger mais é ter práticas de conexão. Então, é fazer uma oração em que a gente se dedique, é fazer uma meditação, é participar de alguma sessão de terapia alternativa, enfim, aquilo que você se sintoniza, aquilo que você tenha interesse em fazer para você. Reservar um momento, seja do seu dia, da sua semana, para que você possa estar em conexão com algo maior. Quando a gente está em conexão, a gente passa a ter mais facilidade de ter o amparo e a proteção dos espíritos amigos. E é isso que a gente tem que se preocupar. Não se a gente está só sofrendo influência negativa, mas o quanto a gente está buscando a nossa proteção espiritual. E é nestes momentos de conexão que a gente cria este caminho com os benfeitores, com os amigos espirituais, para que eles passem a nos proteger mais. Então, entendido um pouco mais sobre essas influências espirituais, e se você talvez já identificou alguma situação em que sofreu disso e realmente está pensando, eu quero me proteger mais, eu não quero mais sofrer essas influências, o momento é de refletir. O que você pode estar fazendo mais na sua vida, além dessas 3 dicas, ou escolher uma delas, para que pouco a pouco você consiga melhorar, se fortalecer e se proteger mais. Muitas vezes as pessoas querem a mudança, mas poucos realmente querem mudar. E toda proteção exige, primeiramente, uma mudança interior.